Em nome da Fundação Instituto Delmiro Gouveia para o Desenvolvimento e do presidente do seminário, ministro Biratã Aguiar, damos boas-vindas a todos neste último dia do primeiro seminário de altos estudos de administração pública. Na oportunidade, agradecemos o apoio do governo do estado do Ceará, Transpetro, Petrobras Transportes S.A., Banco do Nordeste do Brasil, Prefeitura Municipal de Fortaleza, Fé Comércio, OAB Ceará, do Conselho Regional de Administração, CRA Ceará, e dos jornais O Povo, Diário do Nordeste e o Estado, da TV Cidade, TV Ceará e FGF TV. Iniciando os trabalhos desta manhã, teremos a palestra sobre o tema Improbidade Administrativa, Controle Administrativo e Judicial, tendo como palestrante o advogado e professor Jacobi Fernandes. Neste instante, convidamos o ministro Biratã Aguiar para recepcionar o doutor Cid Marconi, juiz eleitoral do TRE Ceará, que presidirá esta sessão. Convidamos para compor a mesa doutor Irapuã Aguiar Júnior, chefe do gabinete do vice-governador Domingos Filho. O advogado Andrei Aguiar, representante da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Ceará. E convidamos, naturalmente, o palestrante professor Jacobi Fernandes. Formada a mesa, passamos a palavra ao ministro Biratã Aguiar. Antes de tudo, eu queria, Jacobi, agradecer, ainda não é a você, a esses participantes do evento que acalmaram meu coração e quem se acostumou a olhar para o relógio e dizer 8h30, realmente é 8h30. Mas nem todos os relógios são iguais. Não é o problema do fuso horário, é o problema cultural da nossa gente. E se não mata o Sabino de estresse, mas me deixa numa intranquilidade, porque logo mais você vai, quando começar a falar, você vai ver, chegam 3 distintas senhoritas, chegam 3 jovens advogados, chegam os nossos amigos conselheiros, chegam gestores os mais diversos, e vão chegando, e logo mais essas cadeiras vão se tornando poucas para os muitos que nos têm honrado com suas presenças. Mas, passada essa emoção, que nós ficamos te segurando lá na sala, esperando que fosse se completando, e eu diria que o quórum de início, eu gostaria apenas de poucas palavras, com a permissão do Cid Marconi, presidente da mesa, para dizer da minha felicidade, Jacobi, em tê-lo aqui. Eu tive o privilégio de conhecê-lo nos encontros promovidos pela editora Fórum. Ele é top de linha da editora. Vários títulos publicados. E títulos os mais qualificados, tratando de temas em que ele é o mestre. Lá no escritório de advocacia, os advogados que militam com ele são vários, são muitos. Aqueles que trabalham com ele, ao lado dele, lá no escritório, o chamam da forma mais adequada, professor Jacobi. E professor, eu acho que não há algo que mais eleve a pessoa, o ser humano, do que chamar de professor, chamar de educador. Porque o professor, ele transmite não só os conhecimentos
formais, a doutrina, algo da profissionalização, mas ele transmite a formação, os conceitos éticos, os conceitos morais, os conceitos de família, sem o que você não vai constituir a nação. Você pode ter, como Paulo Bonavides, que nos honrou aqui com sua presença, facilmente o Estado, basta ter uma base física, um território, delimita, estrutura o Estado, traz os poderes, traz uma legislação, mas esse povo aqui tem os fundamentos que possam fazer com que esse Estado possa se posicionar no concerto nacional universal, melhor dizendo, pela pujança do caráter, pela pujança da inteligência e da formação de seu povo. Pois bem, este é o professor. E professor, eu brinco, me permita a expressão, que se garante, porque ele, conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, e foi bom porque eu estava falando de costas para a entrada, conversando com 3 jovens, quando ele vem chegando, eu estava falando, contando essa história, e ele chega, aí, pô, foi uma beleza, porque estava assistindo um elogio, mas algo verdadeiro de corpo presente. Ele pede exoneração do cargo de conselheiro, um cargo vitalício, que tem o seu salário garantido ao final de cada mês para viver da advocacia. No nosso linguajar diz, esse se garante. Pois bem, não vou mais me alongar, mas acima de tudo eu queria dar o testemunho da minha admiração, do meu apreço e do respeito que tenho, ele que, junto aos nossos auditores, aos nossos ministros lá do Tribunal de Contas da União, é presente, é autocitado nos pareceres, é autocitado nos votos, pela qualidade do trabalho que ele produz. Agora, vou te dizer uma coisa, quando eu não estiver naquela cadeira te ouvindo com toda atenção falar sobre improbidade, é porque a inquietação dos sabecios que à tarde vão proferir palestra já chegaram. É o telefone que toca e eu fico correndo. Releve as minhas saídas em função do estresse de quem, por culpa do Sabino, ficou com a responsabilidade de presidir este evento. Um abraço. Bom dia a todos. Acredito que o presidente do Congresso, o ministro Biratã Aguiar, já falou um pouco do nosso palestrante. Quero dizer, inicialmente, parabenizar pela realização do evento. Eu, como já foi dito, juiz do Tribunal Regional e também fazendo parte dos 2 conselhos, o Conselho Estadual, que é o CONAT, o Contencioso Estadual, e o Contencioso Federal, que é o CARF, sei da importância que é se discutir esta matéria aqui em Fortaleza, e é uma honra também na nossa cidade nós temos tão ilustres pessoas que vêm aqui trocar conhecimento, trazer, nos brindar aqui com suas palestras. E no dia de hoje, nada melhor do que o professor também, professor aqui, que eu não posso nem mudar, né, a minha forma de falar com ele. Inclusive tive a oportunidade de conhecê-lo antigamente, anteriormente aqui a este evento, e ele me conhecia, na verdade, porque eu já o conhecia antes, bem antes das suas palestras, dos livros, enfim, da sua história, que é conhecida no Brasil inteiro. Eu acredito que não seria necessário fazer a apresentação do professor Jorge Ulisses Jacob Fernandes, porque todos já conhecem, mas eu acredito que seja importante porque a gente trazer o currículo, que é um excelente currículo, um resumido currículo aqui para a plateia. Ele é advogado, mestre em Direito Público, professor de Direito Administrativo, escritor, consultor, conferencista e palestrante. Ele desenvolveu uma longa e sólida carreira no serviço público, ocupando vários cargos, dos quais destaca
conselheiro do Tribunal de Contas do Distrito Federal, membro do Conselho Interministerial da Desburocratização, procurador e procurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal, juiz do Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região, advogado e administrador postal da SCT e ainda consultor cadastrado no Banco Mundial. Publica periodicamente vários trabalhos, principalmente na seara do direito administrativo, com destaque para uma abundante produção de artigos científicos nas principais publicações jurídicas brasileiras, entre as quais Revista Fórum de Contratação e Gestão Pública, Fórum Administrativo, Capital Público, Boletim de Direito Administrativo da editora NDJ, o Pregoeiro e Caderno Direito e Justiça do Correio Brasiliense, colabora como conselheiro editorial na editora Fórum, entre outros. Como conferencista e palestrante, é um dos profissionais mais solicitados no ramo, onde ministra diversos cursos, congressos e seminários em todo o país. É autor de vários livros, dos quais se destacam, pela editora Fórum, Tribunais de Contas do Brasil, Jurisdição e Competência, 2ª edição, 2009, Vade-Mecum de Licitações e Contratos Administrativos, 5ª edição, 2011, Tomada de Contas Especial, 4ª edição, 2009, Sistema de Registros e Preços e Pregão, 4ª edição, 2011, este foi premiado com o melhor livro sobre o tema no ano de 2010, pelo 5º Congresso Nacional de Pregoeiros, em Foz do Iguaçu, em Santa Catarina. Lei 8.666/93, versão bolso, organização de texto e índice de assuntos, está na 12ª edição, em 2009. Lei de Responsabilidade Fiscal, versão de bolso também, organização de texto e índice, está na 2ª edição, em 2006. Contratação direta sem licitação, 9ª edição, em 2011. Tomada de conta especial, 4ª edição, 2009. Responsabilidade Fiscal, questões práticas, 3ª edição, 2009. E pela editora Del Rey, Lixo, Limpeza Pública Urbana sobre o enfoque do direito administrativo, 2001. Responsabilidade Fiscal, 2ª edição, 2001, em coautoria. Então aqui eu não vou mais ler outros, porque senão a gente vai passar aqui a manhã inteira só lendo o mini currículo do professor Jacobi. Então, nesse momento, passo a palavra para o professor Jacobi, porque ele é que é a estrela da nossa manhã hoje. Senhoras e senhores, bom dia a todos. Eu tenho que começar agradecendo muito as palavras que foram dirigidas a mim e também aos senhores, e dizer que para mim é um momento muito especial hoje, porque nós, como cidadãos, raras vezes nesse país temos a oportunidade de aplaudir o mérito e junto a ética. E esse evento, ele tem que ser marcado apenas com o nosso aplauso ao profissionalismo, à competência e à ética do ministro Biratã Aguiar. E eu tive o privilégio de conhecê-lo como colega palestrante, como lendo, inclusive, e aprendendo muito nos seus votos. Uma vez eu estava com uma secretária e eu estava terminando um livro, e ela falou assim: puxa, porque a 3ª página está citando o mesmo ministro, né? Eu disse: é mesmo? Que é o ministro? Qual o ministro? O Biratã Aguiar disse: eu não vou nem falar para ele, senão ele vai querer coautoria no livro, né? Então toma cuidado, né? Não vou citar mais os votos dele nesse trabalho aqui, não. Mas aprendi muito, e depois, por generosidade de espírito, Sua Excelência me deu o privilégio de prefaciar um livro, né? Um livro dele sobre administração pública, e que eu reputo hoje, conhecendo as obras de direito administrativo, como a obra mais inteligente, porque ela traz uma reflexão profunda sobre os institutos da administração pública e a essência da força do controle, tentando fazer com que a sociedade tome conta do dinheiro público, né? E não essas novas figuras jurídicas que todos os dias surgem e que acabam eventualmente escapando, como ele coloca mesmo no trabalho dele, né, como um rio sinuoso, né,
que tenta fugir dos obstáculos, né? Então ele me deu o privilégio. E, sobretudo, né, a nossa relação muito ética, né, com toda essa afeição profunda que tem a sua excelência, ele continuou julgando os processos, discordando da minha advocacia muitas vezes, né, porque esse atributo ético e mérito a gente não consegue aplaudir todo dia. E quando tem essa oportunidade, a gente tem que cansar as mãos aplaudindo. Na verdade, eu acho que isso é um grande privilégio. Mas eu também queria agradecer, não vou tomar mais tempo com os agradecimentos, ao Dr. Sabino. O Dr. Sabino saiu, né? Mas quem coordena o evento tem esse privilégio de sair toda hora, né? Ao Dr. Sabino, amigo comum, né, que está patrocinando e empreendendo esse evento. Agradecer as gentis palavras de Ciro Marconi, que conheci lá no Tribunal de Contas do município, né? Uma palestra que proferi lá, território do Luiz Sérgio, né? Do Gadelha, que também nos brinda aqui com a sua presença, né? Agradecer também ao Andrei, né? Ao Andrei Aguiar e ao Dr. Irapuã aqui presente, e a todos os senhores. E aí eu farei um registro, né? Certa vez no Rio de Janeiro, eu ia ser professor palestrante num dia, e chegou 8 horas da manhã e só tinha 2 pessoas na sala, e o auditório era para mais de 200 e mais de 200 inscritos. E aí deu o horário e o organizador do evento falou: comece. Eu falei: mas só tem 2. Mas comece. E aí eu fui, e quando estava me dirigindo à posição de palestrante, eu pensei assim: mas só 2? Aí eu pensei: a gente não cuida na vida da gente de quantidade. Aliás, as coisas que menos importam são aquelas que têm quantidade, não é verdade? Mas se importa em qualidade. Depois eu descobri que teve uma greve, que o pessoal não podia comparecer, e eu falei assim: eu tenho obrigação de prestigiar aqueles que foram pontuais. E aí, quando o ministro falou, né, disse: olha, as pessoas nem sempre chegam exatamente no horário, ficam com o coração aflito, mas, ministro, eu aprendi isso. E se tiver só uma pessoa, né, e quiserem começar o evento, podem contar sempre comigo, né? Por outro lado, eu também aprendi, e quem vai agora ao Rock in Rio sabe disso, né, as bandas menos importantes tocam antes das bandas mais importantes. Então, o meu papel aqui também é o que eles chamam de esquentar o auditório, né? Vamos lá? Muito bem. O Dr. Sabino vai disponibilizar para todos os senhores essa exposição exatamente com os slides que tem aqui e muito mais coisas. Por quê? Porque nós fizemos um roteiro escrito, né, bem detalhado sobre o que está aqui. Não escrevi nada sobre isso, mas eu cataloguei as normas importantes e os textos importantes, e eles vão ser disponibilizados na resenha do evento para todos os senhores. E quem vai me ajudar no suporte técnico aqui é o Ricardo. Então, se alguma coisa der errado aqui nos slides, a gente vai culpar o Ricardo, tá bom? Ele está escondido aqui, mas eu mostro ele para vocês. Já, já. Muito bem. Nós vamos falar sobre esse tema: improbidade administrativa e controle administrativo e judicial. E esse é um tema que é muito importante e ao mesmo tempo complexo. Por quê? Porque envolve a questão da moralidade administrativa. Quando eu estava na faculdade, com os meus alunos da faculdade, os professores de filosofia começavam as aulas ensinando que o direito se tornou uma ciência na hora que ele se separou da moral. Não é isso? Aí a gente explica para os alunos por quê? Porque o direito é cogente, a moral não é. Nós vamos fazendo essa distinção, né? O direito é escrito, a moral não é. E aí nós vamos fazendo uma distinção e dissemos o seguinte: agora que nós separamos o direito da moral, pronto, somos uma ciência. Não somos mais apenas opiniões da sociedade, agora nós somos uma ciência. Regras escritas, a punição tem que estar prevista antes, senão não pode ser aplicada, e fomos erigindo uma série de garantias em prol da civilização e da modernidade. E depois de todo esse trajeto separados,
voltamos a nos encontrar com a moralidade administrativa. E o receio disso é que essas normas acabem sendo que no direito, lá no direito penal, se fala em norma penal em branco. Porque a lei de improbidade tem artigos que são meramente exemplificativos. O que condena a nossa moral não é uniforme entre nós. Né? E já tive experiência até de você conversar com pessoas que tiveram a sua moralidade deformada por anos e anos, convivendo e promovendo a corrupção, que os laços deles são muito elásticos. Né? Como um assassino contumaz, dá pouco valor à vida. E mais do que isso, existe uma fronteira de difícil equacionamento. Vou criar um exemplo aqui. A nossa presidente da República. Se ela namora alguém, isso não é da nossa conta. Namora. Não interessa. O que ela faz à noite, final de semana, não nos interessa. Desde que não comprometa, né, um certo padrão de escândalo, de razoabilidade, é a vida dela. Mas se ela passar a namorar um grande empreiteiro, e em razão disso ele começar a ganhar várias licitações, isso nos interessa. E interessa a todos nós. E percebam, um ponto que é só jornalismo, fofoca, outro ponto, com pequena diferença, já tem. Assim, pode ser até que, inspirado pelo amor dela, dessa senhora, esse empreiteiro comece a se esforçar mais e ter mais sucesso na sua atividade empresarial. Poderia acontecer, mas nós não aceitaríamos. Essa seria uma relação que nós chamamos promíscua, que condenaria toda os nossos parâmetros éticos. Tá? Então percebam, mesmo com todas as normas e com tudo que nós julgamos, ainda existe um espaço entre o preto e branco, uma nuvem cinzenta no meio. Não é? Porque no direito administrativo nós costumamos trabalhar com regras escritas, penalidades previamente definidas, procedimentos rigorosamente definidos. É o princípio do devido processo legal. E quando nós vamos enfrentar o tema improbidade administrativa, estamos sujeitos a uma série de indefinições. Aqui mesmo no Ceará, num evento promovido pelo Judiciário, o ministro Lincoln Magalhães da Rocha do TCU estava fazendo a palestra sobre improbidade e nepotismo, e lá pelas tantas, um desembargador, isso aqui no Ceará, um desembargador perguntou: eu posso colocar minha esposa como minha assessora? Não, não pode. Por que não pode? Nepotismo e improbidade. Ah, tá. Mas a minha amante eu posso? Ah, pode. Mas que regra ética ética é essa que nós, ao mesmo tempo em que temos que responder categoricamente, não pode colocar esposa? E ele pergunta: posso colocar amante? Compreenderam? É esse o sentido do que nós vamos expor. Em que momento a regra previamente escrita e muito bem definida no ordenamento jurídico encontra um espaço em branco, que eu chamei de nuvem cinzenta e outros autores também chamam, e que nos faz refletir para onde estamos indo. Então a lei de improbidade, ela tem esse fator positivo, que de certo modo alcança a nossa indignação, para que ela volte a ficar a favor da dignidade. Tá certo? Que nosso esforço da indignação volte a ficar a favor da dignidade. Muito bem. Então, eu separei aqui, e no roteiro que os senhores vão receber, os senhores vão encontrar, na Constituição Federal, alguns dispositivos que permeiam o tema nosso de improbidade administrativa. E aí está eles, e eu destaco um por escrito. Artigo 5º, inciso 33. Não os outros dispositivos que os senhores já conhecem, que todo mundo fala sobre improbidade. Eu comecei com um que normalmente não é associado à improbidade.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Então, veja só, eu fui pegar entre os direitos fundamentais, fomos pegar um que é o dever do Estado e da administração pública de prestar informações. E aí começa a surgir uma palavra: responsabilidade. A responsabilidade vai estar associada à improbidade administrativa, como nós veremos agora. E aí o artigo 37 da Constituição Federal é o que coloca o balizamento dos seus princípios, os vetores, como ensina o falecido professor Carlos Mota, os vetores da ação administrativa. Artigo 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Então, moralidade é um dos princípios, um dos vetores da administração pública. E ele vai atuar em que momento? No momento em que a norma não nos dá resposta. Ou seja, em que há uma lacuna da norma. O princípio serve como guia de interpretação, mas também para colmatar lacunas. Moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, e aí vem o parágrafo 4º. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Então vejam só, o legislador vai separar da ação de improbidade a ação penal cabível também. Elas são concorrentes na recomposição dos valores da gestão pública. E aí a gente fala em valores e princípios. Percebam mais, os atos de improbidade passaram por força da Constituição a ter os seguintes efeitos: suspensão dos direitos políticos. Por quê? Porque ao improbo não se dá o direito de votar nem de ser votado. Ele é excluído do processo democrático. A perda da função pública, não pode mais gerir dinheiro público ou exercer o poder estatal. A indisponibilidade dos bens, e aí o legislador veio colocar de forma imprópria essa consequência, porque essa indisponibilidade de bens é uma medida cautelar, não é uma medida definitiva. Tá? Seria a perda de bens e o ressarcimento ao erário. Não poderia ser perda de bens, além do dever de ressarcir o erário. Atos de improbidade administrativa. Com base nesse dispositivo, o Ministério Público, em várias de suas vertentes, tentou fazer com que a mesma ação pairasse sobre todos os níveis de autoridade. E alguns setores passaram a entender diferentemente que não se alcançavam todos os níveis de autoridade, porque alguns teriam privilégio de foro. O privilégio de foro, e colocado desse modo, fere a isonomia. Como é que eu posso ter privilégio de foro? Isso equivale, e nós encontramos inclusive autores escrevendo de uma geração mais audaciosa, colocando que isso equivalia a tribunal de exceção. Como eu sou uma autoridade, eu não me submeto à regra comum. A condição de ser julgado igual aos demais. Sou uma autoridade. E exatamente por essa perspectiva errada, o assunto foi ganhando uma dimensão que chegou até o Supremo Tribunal Federal e numa de suas composições acabou gerando uma ideia semelhante em vários votos. Até que mais tarde, um pouco mais distante, porque o direito tem essa virtude de acomodar, de gerar paz social, de alcançar uma interpretação melhor com o passar do tempo, veio assim estabelecer
um paralelo entre crime de responsabilidade e improbidade, para só então se entender que a condição do crime de responsabilidade é muito mais grave do que a mera improbidade. Um servidor público pratica atos de improbidade. Um agente político praticará crime de responsabilidade. A hora que se compreendeu que, diferentemente de se criar um privilégio, passou-se a um nível de responsabilidade maior, não poderia existir dois regimes, o regime da improbidade e o do crime de responsabilidade. Então, haveria cada qual de funcionar na sua esfera de competência. E quem deu um dos toques mais decisivos à formação disso foi nada mais, nada menos que Aristides Junqueira, que teve tem duas grandes virtudes, né? Uma delas, a sua longa trajetória ética dentro do serviço público, o autor da ação do processo de impeachment do presidente da República e, portanto, uma pessoa que colocou os vetores, os valores da sua instituição acima dos compromissos políticos que pudessem existir. Extraordinária figura, já afastado do serviço público, construiu e lembrou todos esses valores. Só que ele teve a grande virtude, ao par disso, de sintetizar isso, para que todos compreendessem. E a outra grande virtude de Aristides Junqueira foi ter o escritório dele ao lado do meu. Mas depois eu me mudei e aí ele continuou lá no escritório dele, né? Muito bem, então veja só, é fácil compreender essa ideia se nós compararmos dois dispositivos. O 37, parágrafo 4º, que acabamos de ler e comentar aqui, com o 102.1c. Olha lá, no anterior eu cuidei da improbidade em geral. No 102, nós vamos cuidar da competência do Supremo Tribunal Federal. E coloca no inciso 1, processar e julgar originariamente nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade os ministros de Estado, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, ressalvado o disposto no artigo 52, inciso 1, os membros dos tribunais superiores, os do Tribunal de Contas da União e os chefes de missão diplomática de caráter permanente. Então notem que a essas autoridades não foi colocado um foro privilegiado, mas foi colocado uma espécie da improbidade. Elas respondem por essa improbidade. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do presidente da República que atentem contra a Constituição Federal, especialmente contra a probidade administrativa. Então, notem que o legislador aqui vem a destacar para determinados tipos de autoridade uma tutela específica dos valores. Improbidade administrativa. Eu peguei um trechinho que eu comentei dos senhores, de Aristides Junqueira, em que ele vai falar sobre improbidade administrativa e crime de responsabilidade. Então, espécie do gênero imoralidade administrativa. A imoralidade é saber que eu coloquei para os senhores lá do desembargador que nomeia a esposa e do desembargador que nomeia a amante. Tá? Então, espécie do gênero imoralidade administrativa. Tem imoralidade nisso? Não. Elas vão trabalhar? Não. Recebem o salário final do mês? Recebem. O critério de nomeação dele é que é discutível, o cargo de nível de nomeação e exoneração. Então, aqui nós temos o que nós determinamos como a função administrativa, que estabelece uma regra específica e anterior: não posso nomear a esposa. Mas o vínculo da amante, como não é reconhecido pelo direito, né, ressalvadas as hipóteses em que as pessoas queiram que assim seja, né, não é em princípio reconhecido, ela não tem tutela, o ato ficou sem tutela. E no plano moral, ambos igualmente reprováveis, talvez o segundo mais que o primeiro, não sei. Né? Espécie do gênero imoralidade administrativa. Então, improbidade é uma espécie de imoralidade qualificada. Então, a improbidade, ela não é só imoralidade, ela tem um qualificador, alguma coisa que a distingue das demais. Quais são? Desonestidade da conduta do agente público,
mediante a qual este se enriquece ilicitamente. Então, veja só, não basta dizer, não, ela não é minha amante. Eu fui desonesto? Fui desonesto. Ela é minha amante, mas eu não vou falar isso, fui desonesto, ok? Então, note só, além disso, a imoralidade está qualificada pelo quê? Se enriquece ilicitamente. Então, essa não é improbidade. Obtém vantagem indevida para si ou para outrem, ou causa dano ao erário. Então, veja só, a improbidade exige isso, um elemento a mais qualificador. Só que na lei de improbidade comum, na 9784, nós vamos, desculpa, puxa, me deu branco, eu já chego lá, peraí, que eu já chego lá. Então, eu voltei. 8429, obrigado, 8429. Puxa vida, como é que pode isso acontecer? Vamos lá, então olha só, muito obrigado pelo seu auxílio. Veja só, aqui Aristides Junqueira vai situar a improbidade como uma espécie da imoralidade que ou gera riqueza ou subtrai a riqueza do Estado. Essas duas formas. Mas na lei de improbidade administrativa, não, na lei de improbidade existe um artigo específico que é só atentar contra os princípios da administração. Os atos de improbidade são crimes de responsabilidade. E aqui está o entendimento do Supremo Tribunal Federal nessa famosa reclamação 2138, que acabou por definir essa questão no entendimento da mais alta corte. E de lá para cá, nada de novo debaixo do sol. Assim, eu estou trazendo um pequeno excerto, um pedacinho do voto, que é o suficiente para a nossa compreensão dos dois institutos. Assim, pelos atos de improbidade que praticar, porque constitutivos do crime de responsabilidade, o presidente da República há de ser processado e julgado pelo Senado Federal, mediante prévia licença da Câmara dos Deputados, nos termos do artigo 86 da Constituição Federal. Os ministros de Estado e os comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica, quando não se tratar de crime de responsabilidade conexo com o de presidente da República, os ministros do Supremo Tribunal Federal, os membros dos tribunais superiores, os ministros dos tribunais de contas da União e os chefes da missão diplomática de caráter permanente serão processados e julgados originariamente pelo Supremo Tribunal Federal. 102, 1C, que acabamos de ler. Os desembargadores dos Tribunais de Justiça dos Estados e do Distrito Federal, os membros dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, os juízes dos Tribunais Regionais Federais, dos Tribunais Regionais Eleitorais e do Trabalho, os membros dos Conselhos ou Tribunais de Contas dos Municípios e os membros do Ministério da União que oficiem pelos tribunais, quando a eles imputada a prática de improbidade, ou seja, a prática de crime de responsabilidade, deverão eles ser processados e julgados originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Os governadores dos estados e do Distrito Federal, pela Assembleia Legislativa, nos trilhos da Lei 1079 de 50, com a devida adequação ao texto constitucional vigente. Os prefeitos e vereadores pela Câmara Municipal, porque regras estampadas no artigo 4º e 7º do Decreto-Lei 201 de 67. Então, nós passamos a ter, no crime de responsabilidade, esse viés. O viés político, que também é o que supre a norma da moralidade, que, como nós vimos, diferentemente das outras regras do direito administrativo, ela acaba não sendo completa, deixando os vácuos. Aqui o demonstrativo, crime de responsabilidade, 102.1c da Constituição Federal, Lei 1079 de 50, artigo 105.1a da Constituição Federal, Decreto-Lei 201 de 67. E aí a lei que eu tinha esquecido o número e foi socorrida aqui em boa hora, a Lei 8429 de 92, a Lei da Improbidade Administrativa. Puxa vida, já começaram a colocar comerciais na minha exposição, que coisa, né? Então, olha só, estou trabalhando na terceira edição do Tribunal de Contas do Brasil. Isso, doutor Sabino, tem que perdoar, porque eu sempre faço o meu comercial durante as minhas palestras. É um defeito incorrigível, né? Não tem jeito. Eu acho que eu assisti muito
Rede Globo quando era mais jovem, né? Então no meio do filme lá vem um comercial, né? É o que eu faço, é bem subliminar, bem discreto, né? Eu até discretamente você tem a fonte do que eu vou falar agora, tá? Descansa um pouquinho, né? Porque senão fica muito cansativa a exposição. Olha só, nosso tema é controle administrativo e judicial sobre improbidade. Ou sobre probidade, como o quê? Né? Tem autores que preferem escrever livros sobre probidade administrativa e outros sobre improbidade administrativa. E ambos abordam o mesmo tema, né? Então, veja só, eu queria, só para provocar os senhores, a inteligência dos senhores, só para isso, eu queria que, num determinado momento, os senhores esquecessem tudo que aprenderam no direito. E façam de conta que estão na primeira aula. Só por alguns minutos. E eu vou começar falando de jurisdição. E fui pegar lá, para mim, a maior inteligência do direito administrativo brasileiro, não a fonte que está aí citada, mas a que eu estou citando, né? Jurisdição. Então vamos lá. Reportando-se a etimologia do termo, a origem da palavra, o insuperável Pontes de Miranda, que com 17 anos escreveu a maior enciclopédia do mundo de direito privado até hoje, né? Reportando-se a etimologia do termo, o insuperável Pontes de Miranda, trazia o conceito com o seguinte significado. Jurisdição. O sentido exato de jurisdição é o poder de dizer o direito de serinos, razão por que se há de exigir o pressuposto conceitual de julgamento, de dizer, dictio, qual a regra jurídica, o ius incidiu. Ius dictio, jurisdição. Então veja só, nossa primeira aula de direito. O que é jurisdição? Dizer o direito. Alguns autores colocaram depois disso, mas não é a etimologia do termo, dizer o direito em caráter definitivo. Mas não é. Hoje no Brasil nós temos 4 ou 5 graus de jurisdição. A gente ensina que é só 2 na faculdade para não complicar a cabeça dos outros. Mas a gente sabe que são 4 ou 5 graus de jurisdição, né? E umas 10 ou 15 peças que a gente produz, né? Até sugiro aos advogados não cobrar por hora, cobrar por peça produzida, porque esse país dá para a gente produzir peça à vontade, né? E pelo menos o cliente vê, né? Então veja só, jurisdição, dizer o direito, não está no conceito, dizer o direito em caráter definitivo. Quem tem capacidade de dizer o direito, jurisdictio, tem jurisdição. E quem é que pode dizer, quem tem capacidade de dizer o direito? A Constituição. Tem alguma dúvida nisso? Não. Está em termos lógicos o pensamento. Jurisdição, dizer o direito. Um órgão estatal encarregado de dizer o direito. Senão também teria jurisdição. Né? Então tem que ser um órgão estatal previamente definido. Definido aonde? Na Constituição. Primeira aula. Segunda aula. Exemplo de jurisdição. Artigo 92, parágrafo 2º da Constituição Federal. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição, bem grande ali, ó, jurisdição em todo o território nacional. Alguém tem alguma dúvida disso? Ninguém. O Supremo Tribunal Federal e os tribunais superiores têm jurisdição em todo o território nacional. Eles podem dizer o direito em todo o território nacional. Simples. Agora, por que é que quando nós projetamos o próximo slide, as pessoas não aceitam a mesma lição? Tribunal de Contas da União, integrado por 9 ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro próprio, de pessoal, e jurisdição em todo o território nacional. Ué, peraí um pouquinho. Como é que... Vejam, percebam o seguinte, ó, nossa terceira aula, combinado? Esquecemos tudo. O que é a jurisdição? O Supremo Tribunal Federal, Tribunal de Contas. Porque quando chega nesse ponto, as pessoas dizem, não, mas essa aí não é jurisdição, isso aí não vale não. O judiciário pode rever as decisões do Tribunal de Contas. De onde é que saiu isso? Aí alguns se lembram, peraí um pouquinho, já sei, tem um artigo, um inciso no artigo 5º, que é muito grande, que diz,
A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão, ameaça a direito. Não tem alguma coisa assim? Que o pessoal aprende com os outros professores lá? Mas espera, vamos repetir esse ensinamento? Como é que ele começa? A lei não excluirá, mas a Constituição pode excluir. A lei não excluirá a lesão, ameaça a direito, mas o processo do crime de responsabilidade não é julgado. Os senhores viram, pelo Judiciário. Viram, acabamos de falar sobre isso. Não é? É um órgão especial que julga o Presidente da República no crime de responsabilidade. Nós vimos, e é julgamento. E não adianta depois ir para o Judiciário. O presidente Collor até que tentou ir para o Judiciário, não adiantou. Mas, olha só, a jurisdição dos tribunais de contas é limitada aos casos em que, pela Constituição Federal, artigo 71, inciso 2, julgam. Porque o Constituinte usou a palavra julgar as contas. O Tribunal de Contas não julga o governador, mas julga as contas dos demais, como é que é? As contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, incluídas as fundações sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, ou extravio ou outra irregularidade que resulte em prejuízo ao erário público. Então, eu queria chamar a atenção dos senhores, porque, de certo modo, e nós vimos, e é coerente com tudo que enxergamos, uma referência ao controle da legitimidade, que é feito pelo Poder Legislativo. Nós vimos lá na lição do Supremo Tribunal Federal que, em determinados casos, o controle do crime e da responsabilidade passa pela figura do Legislativo. O Poder Legislativo exerce também o controle da legitimidade dos atos administrativos. E aqui fica agora, ao nível da improbidade, existe um viés que diz respeito a todo o nosso trabalho, que é o controle da improbidade administrativa, feito pela própria administração. Existe isso? Claro que existe. Nós não temos a sindicância, nós temos o processo administrativo disciplinar, que também fazem o controle da improbidade. E eu fui pegar, não para os estatutários, mas eu fui pegar para o empregado público. A mesma norma que rege os empregados em geral, os empregados deste hotel, por exemplo, quando eu estiver aplicando esse regime à administração pública, o empregado de uma estatal, de um banco estatal, o empregado de um banco estatal, eu vou usar o 482 com outro sentido, que nós colocamos no jeito, transladação de sentido. A mesma norma, quando eu vou aplicar a um âmbito diferente, ela sofre uma transladação de sentido. O sentido dela muda. 482, a letra A. Constitui justa causa para a rescisão do contrato de trabalho pelo empregador. Ato de improbidade. Lá para a regra geral, a improbidade do empregado é o conceito de moralidade. Mas note, o conceito de moralidade, ele é uma norma, aspas, em branco, que é completada pela indignação, pela recepção da sociedade. Por exemplo, quando fui juiz do trabalho, naquela época, empregado de banco dar cheque sem fundo era ato suficiente para justa causa. Porque ele não podia, sendo empregado de um banco, dar cheque sem fundo. No entanto, os outros empregados podem. E mesmo o empregado público pode dar cheque sem fundo. O nosso controle da moralidade na administração pública não vai a esse ponto. Nós paramos. Certa vez, eu era advogado dos Correios e Telégrafos. E me orgulho muito de ter exercido essa função, concursado. O único cargo que não fui concursado na minha vida foi aquele que eu pedi demissão definitiva, foi de conselheiro, né? Todos os outros eu fui concursado. E aí meu chefe chegou e falou assim: olha, nós estamos com um problema muito sério, 482 letra A. Ok, chefe, qual é o problema? É o seguinte, nós fizemos um concurso para balconista e uma jovem que passou, está lá, está no prazo de experiência, né?
e ela foi trabalhar no setor hoteleiro sul. E ela quer sair até de lá, ela não quer mais ficar lá no setor hoteleiro sul, porque ela antes exercia uma outra função no mesmo local. É a profissão mais antiga da humanidade, eu não sei se é não, mas o pessoal fala que é a profissão mais antiga da humanidade. Eu não aceito essa ideia, porque acho que a humanidade começou de outra forma, né? Mas uma das profissões mais antigas da humanidade, vamos colocar assim, né? Que ela exercia no período noturno, né? Como profissional autônomo remunerado. Os senhores entenderam bem já, o suficiente. Né? E o meu chefe chegou para mim com esse problema, né? Jacobi, preste aqui atenção. 482, letra A. Qual é o problema, chefe? Não, olha, inclusive o pessoal sabe, né, dessa atividade lá no setor dela, que ela fazia antes. A minha pergunta foi: chefe, essa jovem continua, após encerrar o expediente, os correios e telégrafos, ela passa a exercer essa outra função? Não. Diz a todo mundo que mudou de vida. Sério mesmo? É. Inclusive ela quer sair desse setor, porque ela é muito conhecida, quer trabalhar numa outra cidade satélite de Brasília, numa outra cidade lá. Então o que eu faço com isso? Porque eu recebi o ofício. O chefe responda que se não ocorre a acumulação de funções, não é problema nosso. Essa minha expressão ficou muito conhecida no departamento. Eu trabalho no departamento de pessoas. Né? Então veja só, nós temos uma visão da improbidade hoje, na relação de trabalho, mais ou menos assim. O que você faz para além das 8 horas é um problema seu. Mas é claro que a causa de demissão, a conduta escandalosa em serviço. Né? E aí não tem nada a ver com preconceito, com isso ou com aquilo. É que é impróprio à gestão pública a conduta incontinente ou escandalosa durante o horário de trabalho. Né? Isso é. Jurisprudência do TCU, eu só queria colocar aqui o seguinte: em que momento o controle administrativo ou o controle da improbidade interfere no julgamento de contas, por exemplo? Já que assumi perante os senhores a ideia de que o Tribunal de Contas tem uma espécie de jurisdição. Não é completa. Não é. Quando julga licitação, aposentadoria, não exerce propriamente jurisdição, no sentido de fazer coisa julgada. Né? Mas quando julga contas, sim. Contas, sim. Então, aí vejam os senhores, como proceder diante de um ato que revela também improbidade administrativa? O Tribunal de Contas pode encaminhar o caso ao Ministério Público para apuração. Pode proceder assim. E certa vez, no plenário do Tribunal de Contas, eu que fui oriundo do Ministério Público, tive um grande desentendimento com o Ministério Público, ali presente. Eu já estava na condição de conselheiro. Porque o Ministério Público entendia que era dever do plenário fazer a comunicação ao Judiciário, diante da presença de indícios fortes, veementes, de improbidade. E eu discordei. Não entendo que há. Ao contrário, nesse caso, o meu voto é pela regularidade do ato. Mas nós entendemos que tem improbidade porque saiu no jornal, juntaram o jornal. Eu entendi perfeitamente. Né? Isso foi ótimo. Então veja só, vai comunicar ou não vai comunicar? E aí eu coloquei a seguinte visão. Eu disse, olha, nós só temos o dever de comunicar ao Ministério Público quando visualizamos a existência dos indícios. Mas dentro do jogo da estrutura de poder, a minha palavra se encerra no meu voto. Colocado em votação meu voto, o plenário assentiu. Foi unânime. Ok. Não há indício de improbidade, nós vamos comunicar. Só que o voto não fala disso. O voto simplesmente fala que não vai comunicar. E aí o Ministério, puxa, e o que a gente faz agora? São independentes as instituições. Nesse ponto são. Se o senhor, como Procurador-Geral da instituição, vislumbra existir indício de improbidade, mesmo com o voto contrário nosso, comunique. O senhor tem prerrogativa de comunicar. E aí está, para encerrar agora, Tribunal de Contas da União. Por fim, um pedacinho de trecho, ao sugerir que as condutas dos administradores descritas estão tipificadas no artigo 10 da Lei 8429, como atos de improbidade administrativa que causam lesão ao erário, aponta o caso para a competência do MPDFT.
Contudo, o envio de cópia do processo em PDF-T por parte do tribunal só se efetivará caso seja verificado algum indício de improbidade, o que não se configurou até o momento. Essa cautela é de todo conveniente. Né? E aí, para encerrar, só para os senhores verem, eu já ultrapassei 2 minutos do meu tempo, mas estou encerrando, coloquei o regime diferenciado de contratação no VADMECO de licitações e contratos, acabei de escrever sobre isso, né? Tema importantíssimo, porque o trabalho da Copa, Jogos Olímpicos, está tudo aí dentro, né? Já está comentado para os senhores terem uma visão desse assunto. Isso é um comentário bem discreto. Né? Eu quero encerrar, renovando a necessidade e a alegria nossa de brasileiros poder aplaudir o mérito e a ética do ministro Biratã Aguiar, que na verdade é o foco de a presença do meu amigo Luiz Sérgio Cadeira, né, que em breve vai deixar para nós ver mais coisas. Bem, eu gostaria de parabenizar e agradecer o brinde que nos foi dado aqui da palestra do professor Jacobi e dizer que a palestra foi bastante esclarecedora, mas nós temos várias perguntas e, como o tempo também, nós já estamos tomando o tempo da próxima palestra, todas elas serão respondidas por meio eletrônico, tendo em vista, inclusive, o professor já disponibilizou a sua palestra também no meio eletrônico. Mas eu gostaria aqui de, antes de encerrar, mais uma vez parabenizar o ministro Biratã Aguiar e o Sabino Henrique também, que na nossa sociedade cearense é conhecido, teve um evento que dá certo aqui, que tem êxito, ele está sempre organizando. Mas eu queria registrar algumas presenças aqui, já foi citado aqui, o nosso conselheiro Luiz Sérgio Gadelha, conselheiro também Arthur Silva, que aqui está, então Alexandre Wilson Cabral Salles, que eu tive a oportunidade de fazer parte do TRE enquanto ele era procurador regional eleitoral e muito bem atuou e foi inclusive notícia na Veja, enfim, a atuação do Ministério Público aqui foi muito importante. Queria registrar a presença do Dr. Gabriel também, que é advogado do Grupo Edson Queiroz, que aqui está. E, propositalmente, eu estou querendo convidar o Dr. Edmar Norões para fazer entrega aqui do certificado ao professor Jacobi. Tanto a gente fala da imprensa e exatamente do grupo do Sistema Verdes Mares. Eu queria convidá-lo aqui para entregar o certificado ao professor Jacobi. Então, as perguntas, por favor, por gentileza, coloque o e-mail para que o professor Jacobi possa respondê-las. Nesse momento, eu quero mais uma vez agradecer a atenção de todos e nós vamos desfazer a mesa para a próxima palestra. Muito obrigado, bom dia a todos.